Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Né? Nós vamos falar agora dos princípios ambientais, né? Alguns princípios que nós já havíamos comentado anteriormente, mas retomando, né, novamente. A próxima semana, quarta-feira, o celular não está aqui, mas se eu não me engano, quarta-feira é dia 3, né? Segunda, dia 1º. Se eu não me engano, é isso. Segunda, dia 1º, 2, 3 na quarta. Então, nós teremos aula normalmente, tá? Acabei de confirmar com o Júnior. Até dia 3, aula normal. Do dia 4 ao dia 10, que vai estar acontecendo as avaliações interativas, nós ainda não sabemos como serão as aulas, né? Vai também de acordo com cada professor. Mas segunda, terça e quarta, aula normal. Então, nós teremos aula também na quarta-feira. Eu estou pensando, né, em fazer uma atividade extra, conforme nós já fizemos nas outras atividades, aquelas que nós fizemos em sala, né, depois do intervalo, valendo pontos extras para a prova oficial. Então, hoje eu não vou disponibilizar, né, eu só fiz para hoje eu preparei essa revisão para a gente estar conversando, e para a próxima semana eu quero trabalhar com vocês mais uma atividade antes da parcial, da oficial. E a oficial está prevista para o dia 12. Isso. Olha, dia dos namorados. Doutora, boa Oi, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo bom. E aquela possibilidade que a doutora falou que essas pessoas que elas estão ativas, participando nas aulas, a possibilidade de elas terem essas atividades que a doutora passou para as pessoas fazerem, valer como oficial. Lembrei agora, como é que ficou essa possibilidade? Que a doutora pode falar para nós? Sim, eu cheguei a pensar, Val, mas nós fizemos 3 atividades valendo 500 pontos cada um, né? Então, nós temos 1.500 pontos extras, né? Com a atividade da próxima semana, tem mais 500 pontos extra também. Então, já tem 2.000 pontos. Aí, só se quem já fechou com 2.000, porque a atividade oficial, ela vale 4.000 pontos. Eu sei. Ok, não, é só por possibilidade, porque a doutora falou que era possibilidade, não era nada exato. Então, a possibilidade, na verdade, é essa, porque você precisa de 6.000 pontos para fechar no total, né? Lógico. Vamos dizer que você já tenha 1.000 pontos da oficial 1. E tem mais esses 2.000 pontos da oficial 2, você já tem 3.000 pontos de oficial. Com mais as atividades parcial que são realizadas, mais o desafio nota máxima, por exemplo, já fecha. Então, que a oficial é 2.500, né? Precisa obter, né? 2.500. Mas aí quem já tem 1.000 no primeiro, com mais 2.000... Vai fechar com 3.000, né? Com a da semana que vem, né? Que a doutora vai elaborar outra, né? Vai fechar com 2.000, né? Isso. Então, eu falei na possibilidade dessa forma, né? Eu sei, entendi. Lógico. Tem como. Claro. Quem fez todas as atividades, se tiver as do primeiro bimestre também, realizando as parciais, que a parcial 1, acho que, se eu não me engano, era 1.500 o valor dela. 1.000 ou 1.500? Agora eu não por lembro. exemplo, se quem fechar, quem tirou 1.000 na primeira, na oficial, e tá com mais de 1.500, já tá com 2.500 já na oficial, já, né? Já, também. Fora o da semana que vem, né? Aí se não quiser fazer a prova, não é preciso mais, né? Se você já tem a quantidade para dar 6.000 pontos no já final... Já está acima de 6.000, né? Já está acima de 6.000, né? Não é necessário, seria, né? Só para nota nessas coisas. Isso, ok. Exatamente. Obrigado, né? Era só isso daí, a possibilidade mesmo, não é? Que eu lembrei, tá? Não, mas é interessante, eu falei mesmo.
Falei, dependendo, né? Quem foi participando de Isso. todos. E os outros, mesmo que não tiver uma nota tão alta na oficial, também com esses pontos já... Quem fez, por exemplo, só uma atividade, tem 500, aí faz mais outra, né? Tem 1.000, por exemplo. Isso. Alivia bastante a nota da última prova. Claro, claro. Não se Muito preocupar bom. tanto com ela. Né? É Se bem verdade. que a gente Ok. já sabe, o que a gente já sabe das oficiais é que elas serão da mesma forma do primeiro bimestre. Aí é Atividades bom. postadas no portal, com prazo aí de mais ou menos 24 horas para que vocês realizem. Eu O costumo deixar... coronavírus foi para esse lado, é prejudicial que ninguém quer pegar coronavírus, né? Mas pela prova até que foi adequado, né? Que dá para colar, né? Tô brincando, né? Dá para colar, né? 2 dias aí, né? Dá para colar, ler livros e pesquisar, né? Dá, né? Até que dá, né? Fazer o quê, né? Não tem como, né? Não tem como, é. Tá certo, tô brincando. A gente até pensou isso num primeiro momento, né? Pensaram? Claro. Não, no semestre passado nós conversamos isso, né? Mas se a gente deixar... Porque o primeiro momento a ideia era que a prova seria feita junto com o professor, né, nesse período. Então, por exemplo, eu começo a reunião aqui às 7 e termino a reunião às 22, né? E até às 22 horas, todo mundo, das 19 às 22, todo mundo teria que enviar a atividade no portal. Essa foi a primeira ideia. Mas aí veio aquelas questões de que alguns teriam problema de acesso, como sempre tem. Alguém que tem problema de acesso, que não consegue estar participando. Então, a gente não pode exigir, né, que cada um Lógico, é verdade. tenha essa disponibilidade de acesso. Aí alguém falou assim, mas então se a gente deixar o dia inteiro, eles vão colar, né? Porque não vai estar todo mundo, ali online. Mas aí, isso foi uma reunião com a Ana Paula, né? Não só com os professores de direito, mas de todos os cursos. E aí a Ana Paula disse, mas quem garante que não vai estar um na casa do outro, ou 2, 3 juntos, ou que então ele, mesmo fazendo a prova, tá ali na câmera, né? Tá mostrando o rosto para você, aí abaixa a cabeça, usa o WhatsApp e pede a cola pro colega. Então, assim, aí agora ficou de um jeito que vai de vocês. Por isso que eu falo... Uma questão de confiança, né? Também uma... Não, Fala. Uma o que prova, eu na quero verdade, com tudo isso, e eu vou aferir elaborar... conhecimento só, né? Oi? A prova seria só para aferir conhecimento, né? Não, o que eu quero com essas provas, e eu vou elaborar a prova pensando nisso, é que vocês consigam aprender, pensar e aprender. Agora, vai perguntar para o outro? Tudo bem, eu acho que até é válido você perguntar a opinião do colega. O que eu não acho válido é copiar a resposta do colega sem nem saber o que está respondendo. Que aí você vai ter sua nota, mas, ao meu ver, não cumpriu o objetivo que foi aprender. Agora, perguntar opinião, perguntar como o outro fez, trocar ideia, eu acho que tudo isso é válido, acrescenta. É válido, né? Até porque nós, advogados, nós vivemos fazendo isso. Né? Depois, você já tem anos ali atuando, trabalhando, você vai lá e pergunta para um colega, como você faz isso? Você já fez ação desse tipo? Né? Me manda um modelo desse tipo de ação que eu nunca fiz, como que eu faço? A gente pergunta um para o outro. Né? É verdade, normal, né? Isso não é colar, né? É partilhar conhecimentos. Então, Isso é muito bom. Tudo bem. Eu só Então, nós peço estamos compartilhando conhecimentos. Partilhando conhecimentos. Eu só peço para vocês, assim, que leiam a atividade proposta e se desempenhem em fazer, né? Agora, isso é importante, né? Perguntou para o colega, tudo bem, só não copie, né? Copie igualzinho. Ou até internet, gente, eu não sou contra. Travou. Aqui, caiu a conexão, já deu uma travada aí. Já voltou. Eu não sou contra usar as coisas da internet. Eu uso muita coisa, eu faço muita pesquisa na internet. Verdade. A única coisa que é ruim é copiar na íntegra, né? Ir lá pegar o texto. Às vezes a gente recebe algum trabalho, você percebe que a pessoa foi lá
e simplesmente se ateve a copiar. Eu dei um trabalho para o primeiro semestre semana passada e eu pedi, igual de vocês, pedi para vocês que me enviassem as respostas. Teve uma pessoa que me mandou uma resposta que não tem nada a ver nem com a pergunta. Então, o que eu imagino? Entrou lá na internet, pegou qualquer texto lá, colou e enviou. Então, tá, não atribui nota, tudo bem. Mas a questão não é essa. Se eu estou fazendo uma pergunta, é porque está relacionado. Tá normal para vocês a conexão? É normal, aqui tá normal. Então tá bom. É porque sumiu algumas pessoas aqui da minha tela. Se eu estou fazendo uma pergunta, é porque aquela pergunta tem a ver com a aprendizagem, né? Que é interessante a resposta para a aprendizagem de vocês. Então, o objetivo aqui é o mesmo. E essas aulas de revisão também, às vezes você vai dizer, mas está falando que já foi falado. Mas é tentar também acrescentar alguma coisa que não tenha sido falado, né, e fixar mesmo conteúdo. Fixar o conteúdo, não, é verdade. Muito bom. Aprenda. Excelente. Né? Então, o que a gente não pode é perder as aulas, perder o tempo, não fazer as aulas, porque já terminamos o conteúdo, até porque não acaba nunca, né, gente? Olha, não acaba nunca, né? Isso aí, que você já sabe, eu dou aula de direito tributário tem 2017, desde 2007. Então, eu dei aula 2007, 8, 9, 10, até 17, deu 11 anos. 18, 19, tá. É o 14º ano já que eu dou aula de direito tributário. Então, eu já decorei alguns artigos, já decorei várias coisas de direito tributário, leis, mas sempre tem coisa nova. Todo ano tem alguma coisa nova para sentar, para aprender, que a gente estuda de novo. Ou, muitas vezes os alunos trazem coisa nova, a informação diferente. Com certeza. Bom, então falamos agora dos princípios, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Ambiente ecologicamente, aqui. Princípios do direito ambiental. Então, nós vamos comentar, fazer algumas referências a algum deles. Primeiro princípio está lá no artigo 225 da Constituição, que fala do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. É um princípio que estabelece que meio ambiente é bem de uso comum do povo, é bem inalienável, é bem dessa geração e de futuras gerações e que deve ser mantido o equilíbrio. Outra coisa, que nós não temos qualidade de vida se não tivermos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, né? Direito fundamental da pessoa humana, é classificado como direito de terceira geração, ou nós podemos dividir terceira geração ou de terceira classe, né? Também se comenta. Os direitos de primeira geração são os relativos à vida e à liberdade. Então, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação do pensamento, de religião, livre iniciativa relativa aos negócios. Então, são liberdades, né? Direito de ter propriedade, liberdade. Direitos de segunda geração são os direitos sociais, direito a lazer, a um salário justo, um salário digno. Eu não sei se todo mundo já viu, mas a Constituição tem essa previsão de que todos têm direito a receber um salário mínimo, né, que possa lhe proporcionar alimentação, saúde, lazer, habitação, vestuário, inclusive lazer, né, prática de esportes, está previsto com salário mínimo, né? Nós temos direito a, com salário mínimo, ter acesso a todas essas coisas. Direito a férias, os direitos trabalhistas são todos direitos de segunda geração. Direito a férias, FGTS, 13º.
estão previstos, né, a maioria deles, no artigo 7º da Constituição, enquanto os direitos de primeira geração, que são aqueles relativos à liberdade, estão previstos no artigo 5º da Constituição. E os direitos de terceira geração são aqueles difusos e coletivos, que não são mais do indivíduo, mas da coletividade. É um direito fundamental, é um direito atrelado ao ser humano, mas não é mais um direito individual de uma pessoa, mas um direito de toda uma coletividade. E aí um desses direitos, e é o que a gente mais usa, né, a título de exemplo, é o direito ao meio ambiente. Ecologicamente equilibrado, que é direito não de uma pessoa, mas de todos, que deve ser conservado para as presentes e futuras gerações. Segundo princípio, princípio do desenvolvimento sustentável. Nós temos que atrelar economia e meio ambiente. É necessário evoluir? É necessário evoluir. É necessário recursos naturais para evoluir? É. É necessário extração mineral? É necessário extração mineral. Hoje nós vivemos, né, sem os minérios, sem ferro, aço, ouro, sei lá, tem tantos minérios que eu nem conheço a utilização deles, né? É necessária extração mineral até para o desenvolvimento das tecnologias, né, utilizada em celular, computadores. Existe também a minérios, né, na construção desses objetos. Mas isso deve ser feito de forma sustentável. Como assim de forma sustentável? De forma a não gerar a escassez, que o uso não traga a extinção daquele bem, ou a escassez, ou a finalização do uso do bem. Então, é usar de forma a preservar também para as gerações futuras. Existe um relatório bem interessante, que é o relatório do nosso futuro comum. Relatório do nosso futuro comum, que está... ele foi criado, ele foi realizado em 1987, então um ano antes da nossa Constituição, na ONU, né? Então, na sede, a ONU gerou esse relatório do nosso futuro comum. E ele foi embasado nos estudos, né, de uma doutora especialista em direito ambiental, que eu não estou recordando agora o nome dela, mas esse relatório do futuro comum, ele recebe também o nome da doutora Brundtland, acho que é Brundtland, alguma coisa assim, nesse sentido. Ele recebe o nome, né, dessa doutora que ajudou o desenvolvimento desse relatório, mas é chamado também de relatório do futuro comum. E a nossa Constituição de 1988, ela foi embasada, grande parte, nesse relatório. E esse relatório do futuro comum, ele fala em atender às necessidades das presentes e futuras gerações, atender às necessidades das presentes gerações sem comprometer a vida das futuras gerações. Então, as pessoas pensarem, né, terem a consciência de que elas têm filhos, netos, pessoas que precisarão viver nesse planeta. Então, eu não posso simplesmente destruir, né, e não pensar nos demais. O relatório também fala de uma contradição, né, entre ordem econômica e meio ambiente, e que seria necessário a integração desses dois fatores, econômicos e ambientais, para que houvesse um equilíbrio. A defesa do meio ambiente é um dos princípios da ordem econômica, deve ser, né, um dos princípios da ordem econômica, e toda a economia deve ser sustentável. Então, não existe desenvolvimento real se ele não for sustentável. É necessário sempre pensar nessa situação de desenvolvimento, sim, mas sem destruição, sem aniquilação
da natureza. Algum impacto vai ter? Algum impacto vai ter, com certeza. É impossível, né? A partir do momento em que eu interferir na natureza, eu vou gerar algum impacto. Mas é importante que eu não mate. O terceiro princípio é o princípio da solidariedade intergeracional. Então, de uma geração para outra, intergeracional, entre as gerações, uma geração está preocupada com as futuras gerações. Nós não sabemos, né, o que será do futuro desse planeta, mas nós também não temos o direito de aniquilar, de destruir e de não deixar possibilidade para que as futuras gerações possam sobreviver nesse planeta, nesse habitat, né, nesse meio ambiente. Então, deve ser aplicado também ao meio ambiente o princípio da solidariedade intergeracional. Eu me preocupar não só com a presente, mas também com as futuras gerações. E aí vem um princípio que nós comentamos bastante quando nós estudamos, né? Que nós já estudamos lá atrás, que é o princípio da prevenção. Prevenir, agir antecipadamente. O princípio da prevenção eu aplico quando há um risco conhecido por meio de dados e pesquisas. A gente já sabe qual é o risco gerado por aquela atividade e tenta prevenir, não realizar ou realizar de forma a ter cuidado, né? Não deixar que o dano se perpetue ou evitar alguns tipos de dano. Por exemplo, né, no caso da mineração, todo mundo sabe que mineração gera impacto ambiental. Isso é realidade, isso nós não conseguimos nem discutir essa situação. Porém, eu posso aplicar o princípio da prevenção não admitindo que a mineração seja feita em uma determinada área, em uma área de reserva legal, em uma unidade de conservação, ou muito próximo a um rio. Então, eu posso usar o princípio da prevenção em uma atividade que eu já tenha conhecimento de que ela é poluidora. O princípio da prevenção se efetiva pelo planejamento ambiental, pelo poder de polícia ambiental. O poder de polícia ambiental é a mesma coisa que poder de polícia do Estado, né, que nós estudamos lá no direito administrativo, mas aqui voltado para o direito ambiental. O poder de fiscalizar um estabelecimento, fechar um estabelecimento, suspender a licença, cassar a licença. Então, esse princípio da prevenção se efetiva por meio do planejamento ambiental, pelo poder de polícia ambiental e também pelo EIA-RIMA. Lembra que nós estudamos? Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, então chamado EIA-RIMA. Também é aplicável, né, também é um instrumento do princípio da prevenção, o licenciamento ambiental. O licenciamento é uma possibilidade, é uma autorização de atuar em um determinado ramo, em uma determinada área de atividade, mas mas com determinado regramento, cumprindo a certos princípios, fazendo planos, né, de manejo específicos, ou dando a devida destinação ao resíduo, fazendo planos de resíduos sólidos. Então, o licenciamento ele envolve uma exploração ou utilização de recursos naturais de forma regrada, né, de forma regrada e de forma fiscalizada. E irmão do princípio da prevenção, ou bastante próximo ao princípio da prevenção, mas que não é a mesma coisa, nós temos o princípio da precaução. É o princípio da dúvida, da incerteza. Exemplos, né, que nós já mencionamos, a questão da
biossegurança, da biotecnologia, das mudanças climáticas. Nós não sabemos o que causa uma mudança climática. Nós não sabemos as consequências do uso da biotecnologia ou as questões de biossegurança, né? Células troncos, clonagem de animais, clonagem de seres humanos. Nós não sabemos qual é a consequência disso. Por precaução, não vamos fazer isso. Por precaução, não vamos fazer aquilo. Então, sabendo que pode haver, que pode ocorrer um dano e que nós, algumas vezes, né, não sejamos capazes, né, de interferir nesse dano, em algumas situações é melhor não utilizar, né, determinada conduta. Então, o princípio da precaução ele está fundado na dúvida e na incerteza científica. Na dúvida, não faça intervenção no meio ambiente. Na dúvida, não utilize o produto. Na dúvida, não utilize o medicamento, que nós não sabemos as consequências que podem trazer. Então, sempre relacionado com a dúvida. Enquanto a prevenção está relacionada à certeza, já se tem uma certeza do dano ambiental causado e por isso seria necessário não realizar determinada atitude, enquanto na prevenção nós temos a certeza, na precaução nós temos a dúvida. Será que esse procedimento vai causar dano? Será que não vai causar dano? Então haverá sempre a dúvida. Um próximo... tá, faltou só uma coisa para falar do princípio da precaução, é que o ônus da prova de que a atividade é ou não poluidora, é ou não prejudicial, ele será sempre do empreendedor. Então, é o empreendedor que deve demonstrar que a sua atividade não é nociva, tá? Usando aquela regra, né, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, aqui nós também aplicamos essa inversão do ônus da prova para o princípio da precaução. E aí é o empreendedor que tem esse dever de provar que a atividade não é poluidora ou não é prejudicial ao meio ambiente. Caso contrário, não poderá ser utilizado. Próximo princípio, princípio do poluidor pagador. Esse princípio, ele tem duas vertentes, duas formas de observar. Um está relacionado com a coerção, está relacionado com a reparação, com uma penalidade por não ter feito determinada coisa ou ter feito algo errado. Então, numa reparação, num pagamento de uma multa, efetivamente. Mas também esse princípio do poluidor pagador, ele pode ser observado do ponto de vista da prevenção, do princípio cautelar, o que a doutrina chama de internalização das externalidades negativas. Olha que interessante essa expressão. Internalização das externalidades negativas. A doutrina explica esse fenômeno da seguinte forma: toda atividade produtiva ela tem uma externalidade negativa. Então, a produção, um exemplo, laticínio. Laticínio produz lá queijo, produz o iogurte, né? Produz vários produtos saborosos. Mas para ter essa produção, esse laticínio produz resíduos. Tem um líquido lá que sobra do queijo, né? Eles aproveitam quase tudo. Aproveitam o soro, até para fazer iogurte, esses todinhos aí, achocolatados, que as crianças adoram, são feitos, na verdade, do soro, né? Que vai sobrando do leite. Mas, mesmo assim, tem mais alguns resíduos, né? Que sobram da atividade industrial relativa ao leite. O laticínio não pode simplesmente
pegar esse leite e descartar em um rio, jogar no rio. Porque se fizer isso, a sociedade vai estar arcando com o ônus da produção, da atividade produtiva do laticínio. Quem está tendo lucro é o laticínio, né? Quem tem o lucro é o laticínio, com a venda dos produtos. Mas quem fica com o ônus é a sociedade? Como assim? Né? O ativo, a parte boa, fica para o laticínio e a sociedade vai ficar com o ônus? Então, não poderia ficar com o ônus. Dessa forma, o próprio laticínio teria que dar um jeito nesse resíduo, né? Tratar, criar, sei lá, um mecanismo, uma forma de tratamento para depois desse tratamento lançar na natureza. É claro que esse tratamento do resíduo, ele é oneroso. Ele vai criar um custo, né? Vai gerar despesas para o laticínio. Mas mesmo assim, é necessário. Porque o ônus não pode ser da coletividade, tem que ser de quem? Da empresa que está ficando com o bônus, que é o lucro. Então, quando nós falamos em externalidades negativas, o exemplo da externalidade negativa aqui do laticínio é a produção do resíduo. O bom do laticínio é produzir o queijo, é produzir o iogurte, é produzir, sei lá, o coalho, todos os seus elementos. E o ruim? O ruim não está relacionado à atividade produtiva, mas está relacionado a uma externalidade, a um fator externo da produção, mas que é a consequência também dessa produção. Então, quando a doutrina fala em internalização das externalidades negativas, quer dizer que essa externalidade negativa, que é a produção do resíduo, ela deve ser internalizada no processo produtivo, de forma que o custo do produto já seja calculado levando em consideração o tratamento do resíduo, o tratamento desse resultado da produção, né, do queijo, do leite, ou seja qual for o produto da indústria. E quando nós falamos, então, dessa política de internalização das externalidades negativas, eu falo em princípio cautelar, em princípio de prevenção, é prevenir, é agir antes, com cautela, e não deixar o dano acontecer para depois reparar. Então, nós falamos em princípio do poluidor pagador, porque o tratamento desse resíduo tem um custo, e muitas vezes é um custo alto para a indústria, mas que deve ser arcado por quem está produzindo, por quem está poluindo. Então, o poluidor vai pagar para não poluir. O poluidor vai utilizar os meios, né, possíveis para não realizar mais a poluição. Então, poluidor pagador, nós podemos observar por essas duas vertentes. De forma cautelar, que seria a prevenção, o não deixar, o investir, o gastar dinheiro para que não ocorra a poluição, ou, em uma outra situação, após causado o dano, gastar dinheiro também para tentar voltar à situação anterior, à situação né, que estava anteriormente, mas também pagar multa, né, pagar multa a fim de ressarcir a coletividade pelo dano causado. Outro princípio também aqui do direito ambiental e bastante interessante é o princípio do usuário pagador. Então nós temos poluidor pagador e usuário pagador. O princípio do usuário pagador nós comentamos agora há pouco, em relação à cobrança, né, para a utilização de recursos hídricos. Então, quantificar o uso dos recursos naturais, para que a pessoa saiba quanto custa, que eu não quantifico, que eu não coloco o valor econômico, muitas vezes é utilizado de forma indiscriminada, sem o devido cuidado, porque tem abundância
tem sem precisar pagar, eu tenho quanto quero, então eu posso dispor, eu posso estragar, eu posso desperdiçar. Então, o princípio do usuário pagador é exatamente para quantificar esse uso dos recursos naturais. Quem está usando os recursos naturais, que é um patrimônio da humanidade, que é bem, né, de uso de todas as pessoas, né, que pertence à coletividade, né, nós mencionamos, né, que é patrimônio da humanidade já o meio ambiente, então quem quiser usar parte desse patrimônio terá que pagar. E o exemplo é a utilização, o pagamento pela utilização dos recursos hídricos. Cobra-se para evitar a escassez e o desperdício. Próximo princípio, protetor-recebedor. Esse princípio eu achei interessante porque eu estava estudando, né, sobre princípios e o nosso livro, ele não traz esse princípio do protetor-recebedor. E eu achei em outra doutrina, por isso eu achei bem interessante. Falei, vou levar lá para a nossa aula. Esse princípio do protetor-recebedor, ele está presente na Lei 12.305 de 2010, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele diz o seguinte, que aquele que protege uma área ambiental terá benefícios econômicos, fiscais, econômicos e fiscais, porque protege uma determinada área ambiental. Um exemplo, servidão ambiental. Imagine que o proprietário abre mão da exploração da propriedade para proteger o meio ambiente. Eu tenho uma área de terras e eu resolvo estabelecer uma servidão ambiental na minha propriedade. Não vou explorar a terra, não vou plantar, não vou criar gado, mas vou estabelecer servidão ambiental. Qual que é o ganho que eu posso ter com isso? Eu posso vender créditos de carbono para alguma empresa, que é o recurso econômico. O primeiro benefício fiscal é ter a isenção de ITR. Eu não pago mais. Se tiver servidão ambiental no meu imóvel, se a área, né, não for passível de exploração, porque tem uma reserva ambiental, porque tem uma área de preservação que não permite a exploração, o primeiro benefício já é o fiscal, que é a isenção do ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E o segundo benefício é poder negociar essa área, ou esse título dessa área, o que é chamado de Bolsa Verde. Né? Existe uma negociação de como se fossem ações, né, relacionadas ao meio ambiente. Então, alguém quer produzir em 100% da sua área. Ele pode comprar uma reserva legal em uma outra propriedade. E alguém mantém a reserva legal para aquele produtor que não quer, né, abrir mão de parte da sua propriedade para manter, para constituir e preservar uma reserva legal. A lei, então, admite, né, que ele faça, que esse produtor use integralmente a sua área, desde que ele tenha uma servidão ambiental com um outro imóvel que preserva, que cuida da área. E esse proprietário que mantém a servidão ambiental, que mantém a área, tem como retribuição, tem como benefício econômico, financeiro, né, que é o pagamento pela utilização da sua área. Então, o princípio do protetor-recebedor é um princípio bem interessante. Aquele que preserva pode tirar proveito econômico e fiscal dessa preservação, dessa área que ele tem preservado. Próximo princípio, princípio da função social ambiental. Função social da propriedade relacionado com função
ambiental. Para a propriedade, a propriedade de cumprir a sua função social, toda propriedade deve cumprir uma função social para que seja garantida. A Constituição estabelece que a propriedade vai ser protegida, o direito de propriedade é constitucionalmente garantido, mas a propriedade tem que ter a sua função social. Para que ela receba essa proteção constitucional, ela tem que desempenhar uma função social. Ela tem que ser útil para a coletividade também, e não só para o proprietário. Então, aquela expressão assim, a função social da propriedade impede o seu exercício. Nada disso. Porque a função social da propriedade é que garante o exercício do direito de propriedade. E não impede o exercício, talvez limite a utilização do bem, mas não impede o exercício do direito de propriedade. Para a gente conseguir entender bem isso, nós temos que ter uma noção do que é função. O que é função? O que significa, né? Quando eu falo função social da propriedade, o que significa a palavra função? Função é dever jurídico. Ter uma função é ter um dever jurídico. Onde tem função, não tem autonomia de vontade. Eu sou obrigado, a obrigatoriedade de cumprir o dever. Então, a palavra função está relacionada a dever jurídico. Nós não utilizamos, no direito administrativo, em relação aos cargos públicos, a função desse servidor é essa, é o dever jurídico. O cargo tem. Então, essa é a propriedade tem seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. A propriedade rural deve cumprir os deveres que estão estabelecidos lá no artigo 186 da Constituição. Se não cumprir esses deveres, ela pode ser desapropriada. E nós vimos na semana passada, quando falávamos de meio ambiente urbano, também os deveres da propriedade urbana. Ela tem que cumprir a sua função social sob pena também de sofrer desapropriação, construção compulsória ou desapropriação ou tributo progressivo no tempo, tributos também altíssimos. A propriedade rural também fala-se em elevação da tributação quando ela não cumpra com a sua função social e também em desapropriação para fins de reforma agrária. Um princípio da função social da propriedade nós podemos chamar também de um princípio ambiental. A propriedade deve cumprir a sua função econômica, social e também ambiental. Outro princípio interessante do direito ambiental, que não está também lá no nosso livro, que é novidade aqui para efeito das nossas aulas de direito ambiental, é o princípio da ubiquidade. Ubiquidade ou variável ambiental. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu achei bastante interessante. Para mim foi uma novidade também em falar dessa forma, usar essa nomenclatura, de ubiquidade e também de variável ambiental. Ubiquidade quer dizer estar em todos os lugares nas mesmas políticas de desenvolvimento. Quer dizer que as questões ambientais devem ser discutidas em todas as políticas. Plano diretor da cidade deve discutir questões ambientais? Claro que deve discutir questões ambientais. Questão de políticas energéticas. Quais energias devem ser produzidas, de que forma, em qual quantidade? Deve levar em consideração o direito ambiental? Claro. Uma hidrelétrica, para construir uma hidrelétrica, eu tenho aí
um imenso impacto ambiental. É necessário, claro, fazer um estudo de impacto ambiental, ou estudar o meio ambiente juntamente, né, a questão ambiental juntamente com a questão elétrica, com a produção de energia. Mineração, preciso discutir a questão ambiental. Organização urbana, né, como nós falamos, plano diretor dos municípios, onde construir, onde não construir, deve levar em consideração o princípio, né, da ubiquidade, deve levar em consideração as questões ambientais, claro. Então, hoje, em qualquer área que nós formos discutir, nós encontramos o meio ambiente ali colocado. Né? As questões tributárias, nós falamos aqui, pagar menos tributo para quem preserva o meio ambiente, políticas, né, de incentivos fiscais para quem não polui ou para quem preserva. E o princípio da ubiquidade, nesse sentido, ele diz, olha, hoje, qualquer área que nós formos estudar, qualquer atividade que formos desenvolver, nós precisamos tratar de meio ambiente. Precisamos levar em consideração as leis ambientais. Outro princípio, princípio da participação comunitária. A sociedade, a comunidade deve participar na esfera administrativa, legislativa e judicial das questões ambientais. Em relação à esfera administrativa, nós levamos em consideração os conselhos ambientais. Existem vários conselhos ambientais, por exemplo, que nós mencionamos agora, Comitê de Recursos Hídricos. Vai ter entre os seus integrantes alguns membros da coletividade, alguns membros da sociedade que vão integrar esses comitês. Ou os conselhos, né, relacionados a meio ambiente, que serão compostos por dirigentes da administração pública, mas também por pessoas da sociedade, pessoas que se voluntariem, né, pessoas que se disponham a discutir, a debater questões ambientais. Na esfera legislativa, existem alguns instrumentos também de participação comunitária na esfera ambiental. Um deles é o plebiscito, o referendo. Então, vai fazer uma lei, consulta a população, consulta a comunidade, a sociedade, o que é de interesse da sociedade, o que não é do interesse. Então, também é bastante interessante aqui na esfera legislativa. E existem também as leis que são de iniciativa popular, né? Vocês nunca, né, participaram? Olha, assine o abaixo-assinado para efeito de mudar a lei ou de fazer um projeto de lei para que isso não seja aprovado ou para que aquilo seja aprovado, ou um projeto novo com fundamento na iniciativa popular. Então, é um outro ponto da participação comunitária relativa ao poder legislativo. Outro ponto é a participação judicial, na esfera judicial. Isso nós estudamos também como um dos instrumentos, né, da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a propositura da ação popular. Então, nós mencionamos, né, qualquer um do povo, desde que seja eleitor, pode procurar, né, o judiciário e propor uma ação popular, visando o quê? Visando o cancelamento ou anulação de ato prejudicial ao meio ambiente. Então, isso também é possível. O princípio da participação comunitária diz respeito, então, a esses aspectos. E a fiscalização também, como um todo, né? A comunidade tem o dever de estar sempre fiscalizando o cumprimento dessas políticas ambientais que nós estamos estudando. Mais um princípio da informação
ambiental. Quando nós tratamos de assunto público, de assunto de grande importância, esse assunto deve ser público. As informações devem ser prestadas, né? Um exemplo de princípio da informação é a obrigatoriedade de colocar no rótulo do produto o que ele contém. Então, é relacionado à questão ambiental, como foi produzido, né? É transgênico. Na aula passada, né, o Tiago falou, tem que ter um símbolo lá quando é utilizado, né, a semente transgênica ou algum procedimento transgênico, tem que ter lá no rótulo um triângulo, né, informando, esse alimento é transgênico, ou seja, tem mutação genética, ele foi modificado geneticamente em laboratório. Todo mundo tem direito de saber que está consumindo um alimento transgênico. Não quer dizer que é para consumir, nem que não é para consumir, mas é o direito à informação e o princípio da informação ambiental previsto no direito ambiental. Fundamentado nesse princípio, o cidadão ou as entidades, as ONGs, podem pedir judicialmente que a administração pública preste determinadas informações em relação a qualquer procedimento relativo ao meio ambiente. Ou também, não só a administração pública, mas eu posso requisitar informações para uma indústria, por exemplo, estudos relacionados com aquela indústria, informações sobre descarte de resíduos sólidos, como está ocorrendo, sobre planos de resíduos sólidos, manejo de determinadas substâncias naturais. Então, esse princípio da informação ele está atrelado ao direito ambiental. As informações são públicas e devem ser prestadas sempre que requeridas, sempre que requisitadas por algum cidadão ou por uma instituição que tenha interesse na preservação do meio ambiente. Próximo princípio, princípio da educação ambiental. É interessante, esse princípio ele converge com os anteriores, com os dois últimos, né, que nós mencionamos, porque, primeira coisa, para ter participação comunitária, o cidadão precisa de educação ambiental. Eu só estou preocupado em integrar um órgão ambiental ou em proteger o meio ambiente se eu tiver conhecimento do que é o meio ambiente, da importância e também conhecimento das políticas nacionais, dos planos de governo relacionados ao meio ambiente. Se eu não tenho esse conhecimento, então eu não consigo participar comunitariamente desses conselhos, desses órgãos. E, por outro lado, também o princípio da informação, a informação me serve se eu tiver educação ambiental, né? Se eu tiver conhecimento da lei. Então, essa questão de educação ambiental está atrelada, está relacionada em conhecer a lei, conhecer a legislação ambiental. E ela é obrigatória, tá? A Constituição Federal que estabelece esse princípio da educação ambiental em todos os níveis, desde lá do ensino infantil, fundamental, ensino médio, tudo é obrigatório hoje que a educação ambiental faça parte, que a educação ambiental esteja enraizada, né? Faça parte da vida das pessoas como um todo. Tem mais um princípio que eu quero comentar com vocês. Existem outros, tá, gente? Existem mais alguns princípios, mas eu tinha elencado esses como principais. Eu não sabia nem exatamente quanto tempo a gente iria utilizar até falar sobre todos esses princípios, mas eu selecionei esses princípios que nós estudamos até agora e mais um, que é o princípio da cooperação. O princípio da cooperação,
está relacionado à cooperação entre os estados, tá? É relacionado ao direito internacional, a preservação realizada por vários estados ao mesmo tempo, né? Levando em consideração a preservação ambiental de florestas, de determinadas regiões, como uma obrigatoriedade de todos os estados, né? Como um mecanismo completo. E também nós falamos em princípio da cooperação, levando em consideração o federalismo aqui no Brasil. Então, existe, por exemplo, a previsão constitucional no artigo 23, de que todos os entes federativos têm o dever e o poder de legislar na esfera ambiental. Existe, claro, algumas atribuições que são específicas e privativas da União, mas, de forma suplementar, Estado e município também podem legislar sobre meio ambiente. E também tem a obrigatoriedade, esse poder-dever de fiscalizar as atividades privadas relacionadas ao meio ambiente. Quem tem o dever de fiscalizar? O poder público como um todo. União, Estado, município, Distrito Federal, todos os entes federativos. E também a coletividade, e também as pessoas. O próprio artigo 225 fala desse dever de cooperação entre o Estado e os particulares, né, para estarem cuidando do meio ambiente, para estar tratando do meio ambiente. Então, o princípio da cooperação, ele diz respeito à cooperação entre estados, entre os países, né, relacionado ao direito internacional, mas também diz respeito à competência comum existente aqui no Brasil em relação ao federalismo cooperativo, né, a cooperação entre os estados membros na proteção do meio ambiente, no sentido de que todos devem participar, né, todos devem realizar essa proteção, essa prevenção, e todos devem ter essa preocupação com o meio ambiente. Bom, gente, então era isso que nós tínhamos, né, preparado para vocês hoje. Como eu disse, eu fiz uma revisão de alguns temas que eu julguei, né, serem bastante importantes. Existem também outros temas que a gente pode estar comentando, estar tratando, que é, por exemplo, as unidades de conservação, né? Nós trabalhamos também uma aula sobre unidades de conservação, está prevista lá na aula, se eu não me engano, é a 3.1, tá? Então, hoje nós vimos, né, a 3.2 e a 3.3, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também, se eu não me engano, é a 1.3, que trata de Política Nacional de Meio Ambiente, ou a 2.1, porque nós tínhamos a seguinte sequência, né? Começamos as nossas aulas com conceitos e introdução, aí a segunda aula, se eu não me engano, é a 2.1, que trata desses princípios, né, de princípios de uma forma geral. Depois o direito ambiental e a Constituição, que nós estudamos já na aula passada, fizemos a revisão. Então vai ser a unidade 2, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, e aí nós vimos vários conceitos também previstos na lei, e falamos de outras políticas nacionais, como a de resíduo sólido e a de recursos hídricos, e falta falar das unidades de conservação. Então, nós temos também uma lei específica, uma política nacional de unidades de conservação, prevendo áreas específicas, né, que devem ser preservadas, que precisam ser preservadas. Mas eu vou deixar esse assunto, nós temos ainda alguns minutos, né, da nossa aula, mas eu vou deixar esse assunto de unidade de conservação para a gente voltar a tratar na semana que vem. E aí eu pego
mais alguns pontos, né, mais alguns tópicos também importantes, e a gente faz, então, revisão de todo o conteúdo relacionado a direito ambiental, assuntos que nós já estudamos anteriormente, e vamos completando agora. Vocês têm mais alguma sugestão de algum outro assunto que queiram tratar na próxima aula? Eu pensei em unidade de conservação. Tem mais algum assunto? Eu não, acho que tá bom esse aí mesmo. Esse assunto tá ótimo. Tá bom? Não, porque se tiver, a gente pode tratar das unidades de conservação, né? E aí, caso às vezes tem alguma coisa que não ficou muito claro, que precisaria ser melhor esclarecido, a gente pode retomar também para a próxima aula. Então fica assim. Eu não tenho paciência, né? Eu pergunto e já começo a falar. Na próxima aula, a gente faz o seguinte: a gente trata das unidades de conservação e faz uma atividade, da forma como nós tínhamos comentado, né, anteriormente. Faz uma atividade novamente valendo um ponto extra, né, valendo 500 pontos extras para serem computados na prova oficial. E a prova oficial a gente vai fazer na segunda semana de junho, né, e na primeira semana a gente faz essa atividade para ser computada junto com a nota. Certo? Pode ser? Pode ser, certo. Valendo 1000 pontos, né? Quem quer abrir a câmera e aparecer? Vou anotar o nome de vocês, tá? Olá, tudo bem, Elisete? Cadê, Elisete? Eu tô vendo ela aqui. Liga a câmera aí, rapaz. Cadê o Lucas Branco? Ah, não é branco, é moreno, né? Pô, mas você tem umas piadas tão sem graça, bicho. Pelo amor de Deus, velho, na moral. Falou, rapaz. Até que vim falou, doutor. Não, doutor. Eu falei Vossa Excelência, Lucas Branco. moreno. Eu falei de pequeno. Respeita o Dr. Val aí, ó. Foi mal. Respeita aí Foi o Eduardo que falou, né? Fala, Eduardo. Foi. Você tá bem? Bom demais, senhor. Tá certo. Então vamos lá, como diz, fazer o desafio, né? Minhas crianças, tudo é desafio aqui. Mãe, vamos fazer o desafio, não sei do que, vamos fazer o desafio da dança, não sei do que, fazer o desafio da abrir a câmera. Eduardo. O Eduardo tá aí. Olá, Eduardo. Tá aqui. Elisete já acabou de aparecer ali. Ellen. Ó, o Val. Olá, Val. Abre, tá vendo? Olá. Abre a tua, Lucas. Irã. Abre a tua câmera aí, doutor. Eu não. Doutor. Irã, tá aí? Não, tô de boa. Que isso, moça? Lucas. Isso aqui não pega Covid, não, moça. Ô, Dudu, esse cara tá meio cabuloso, cara. Cabuloso o quê, rapaz? Cadê o soldado Meira? O soldado Meira tá aí também. Meira. Sei não, deve ter ligado a câmera aí. Liga a câmera aí, só tá presente se ligar a câmera. Não, moço, o negócio é o seguinte, o Meira, ele tá com um complexo aí que a aula de sexta-feira a professora achou que ele era menina. Ah, é verdade, né? Verdade. Miqueias. Presente, professor. Ele tá machucado por dentro. Tiago. Né? Não é isso? Aí eu já não sei, meu irmão. E Val. Não sabe, não? O Tiago não tá por aí hoje, não? O Thiago, cadê o Thiago? Thiago. Tá. O Tiago sempre abre a câmera. Eu tô aqui, ué. Então tá bom. O Roca tá aí. É que ele não passou gel no cabelo dele. Olha aí, ó, tá sem gel. Quem passou gel foi tudo, né? Faz igual. Meu filho hoje de não. manhã foi lá assistir a aula, eu falei pra ele, você penteou o cabelo? Que ele levantou, já foi assistir a aula.
Falei, você penteou o cabelo? Ele falou, não, mãe, eu ponho capuz. Aí pôs o capuz da blusa, não preciso pentear o cabelo. Aí, Então pronto. tá bom. Mas a senhora tá me vendo aí, né? Agora eu vi. Tá com o cabelo penteado, sem Thiago. Tá despenteado Não, o cabelo dele, ó. Tá sem Ele gel. é um fio fora. É sem Sem gel, gel ó. dessa vez. É porque o Val tirou sarro de mim ontem, professor. Aí eu falei, ó, dessa vez eu vou sem gel. Olha aí, ó, tá sem gel, ó. Não, tá certo. Ô, professora. Oi. Professor. É o Irã que tá falando aqui. A senhora não Oi, me Irã. respondeu o e-mail lá que eu te mandei. Não lembro mais, mas eu vou olhar lá amanhã, então, se tem e-mail Aí eu seu. fiquei com vergonha de te mandar no WhatsApp cobrando, porque eu não gosto de cobrar, não. Ah, Tá? tá, pode mandar amanhã, que daí eu Tá olho bom. lá. Tá? Tá, vou mandar Eu lá. devo ter esquecido, Obrigado. mas eu olho lá amanhã e te respondo, então. Mas pode mandar no WhatsApp me cobrando, sim, que às vezes eu esqueço. Aí você me cobra, eu vou lá procurar de novo o que era. Tá, obrigado, professor. Tá? De nada. Gente, então boa noite para vocês. Tchau, Bom tchau, descanso com frio. É, tá frio, tá frio. Friozinho bom para ficar em casa. Né? Fica em casa. Pois é. Obrigado. Um abraço a todos, então. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Abraço Até. a todos, boa noite. Com Deus. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Saudade de vocês. Até mais. Alô, boa noite. Boa noite.